Bom dia, tudo bem? Eu sou o Dr. Alan César, médico cardiologista, e hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre algo que nós encontramos com muita frequência nos consultórios cardiológicos, né? É muito comum um paciente chegar pra gente falando: doutor, eu tenho arritmia. Mas o que é isso, né? O que é arritmia? O que a gente considera como arritmia, né? O termo arritmia significa perda de ritmo, ou sem ritmo, né? Num exagero, mas não chega a ser sem ritmo mesmo. O músculo cardíaco, ele tem uma capacidade de produzir o batimento cardíaco, de produzir uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela acaba por se disseminar por toda a musculatura do coração. Mas ela tem um caminho específico que ela segue, né? E o próprio coração, ele mantém um ritmo próprio, tá? Que a gente chama de ritmo sinusal. Então, ele mantém um ritmo próprio para quê? Para que o batimento tenha uma frequência X dentro de uma normalidade, para que exista um sincronismo do batimento de toda a musculatura cardíaca, né? Lembra que o coração tem 4 câmaras, né? Então, se você não tiver esse coração batendo de uma forma sincrônica, a coisa enrola, porque o coração é uma bomba hidráulica. Se essa bomba hidráulica não funcionar direito, você passa a ter problemas aí, toda essa parte hidráulica realmente do coração, tá? Então, o termo arritmia significa que o coração esteja batendo fora do ritmo normal, tá? Mas o termo arritmia é um termo muito genérico, tá? Eu falo isso para os meus pacientes, falo, não, mas arritmia é genérico demais. Por quê? Dentro desse termo, nós colocamos desde arritmias extremamente benignas, né? Que seriam aquelas arritmias em que você não precisa fazer nada, em que muitas vezes você só modifica o seu estilo de vida e você já melhora ele, ou que você saiba quais são os fatores que fazem com que ele surja e você aprenda a lidar com o aparecimento dessa arritmia. Até aquelas arritmias que são extremamente letais, né? Arritmias que você, muitas vezes, em uma investigação, não descobre nada, ele não mostra a cara, e quando surge, vem para matar o paciente, tá? Então, isso é importante da gente saber. Então, nós temos desde as arritmias extremamente benignas, até aquelas arritmias que são extremamente malignas. O mais comum a gente pegar em consultório são as arritmias mais benignas, né? Eu vou falar de uma para vocês que são as extrasístoles ou a extracistolia. O que é isso? Extracistolia são alguns batimentos que vêm fora do tempo, tá? Que muitas vezes o paciente vai sentir o quê? Uma palpitaçãozinha, sensação de pontada, muitas vezes de curta duração, tá? Que está mais relacionado com momentos de estresse maior, de noites mal dormidas, de ingestão, isso é importante, hein? De ingestão de substâncias que são estimulantes para o coração. Então, o que? Café, chá, chocolate, bebida alcoólica, Coca-Cola, né? Então, o paciente está ingerindo muitas dessas coisas, você estimula o coração a ter esses batimentos fora do tempo, tá? Que é muito comum da gente pegar em consultório, é muito mais comum pegar em mulher jovem, tá? Que tem uma característica extremamente benigna. Das extrasístoles, você tem dois tipos de extrasístoles. Você tem as extrasístoles que a gente chama de supraventriculares, que tem características, normalmente não estão ligadas à doença cardíaca, tá? Que a gente vai, na verdade, na maioria das vezes, modificar o estilo de vida do paciente. Na maioria das vezes não há necessidade de tratamento medicamentoso, tá? A gente vai avaliar a quantidade de extrasístoles, o quanto isso incomoda o paciente, tá? E nós temos as extrasístoles ventriculares, tá? Que são extrasístoles que têm uma característica um pouquinho mais maligna, entre aspas, né? Porque podem estar relacionadas com a presença de algumas doenças cardíacas. Doenças não só de origem isquêmica, né? Então, às vezes o paciente tem algum grau de obstrução em algum vaso no coração e
Em vez dele ter dor, o coração já começa a dar alguns outros sinais, que são essas arritmias, né, essas extrasístoles ventriculares, como também doenças do próprio sistema de condução ou doenças da própria musculatura, né? Então, assim, as extrasístoles supraventriculares benignas e as ventriculares a gente precisa investigar, tá? Mesmo tendo uma quantidade pequena de extrasístoles ventriculares, é importante a gente dar uma investigada, tá? Então, o que a gente faz em consultório? A gente faz um screening laboratorial para ver se está tudo bem com a parte laboratorial, às vezes distúrbios eletrolíticos, distúrbios de tireoide estão relacionados a isso, mas a gente tem que investigar. Primeiro, origem isquêmica, né? Então a gente vai colocar o paciente para fazer um exame que a gente chama de provocativo de isquemia, o mais comum é o teste ergométrico, tá? Se ele não tiver possibilidade, nós lançamos mão de outros exames, então cintilografia do miocárdio, ecoestresse, tá? Além disso, nós colocamos o paciente também para fazer um Holter, né? Para quê? Para que a gente possa quantificar essa quantidade aí de extrasístoles ventriculares e até mesmo para ver se não surgem outros tipos de arritmia, né? Muitas vezes o paciente tem extrasístole ventricular e tem outras arritmias que surgem aí também, que podem falar a favor de ter doença ou não. E muitas vezes a gente pede também um exame chamado ressonância magnética cardíaca, especificamente para afastarmos doenças da musculatura cardíaca, doenças que podem ser de desarranjo da musculatura, que podem ser distúrbios que a gente chama de distúrbios arritmogênicos do ventrículo direito, que também é extremamente importante, ou doenças de depósito. Existem algumas doenças em que você tem a deposição de determinadas substâncias na musculatura cardíaca que aumentam a chance desse paciente fazer algumas arritmias. Tá bom? Então, acho que no geral, quando a gente fala em arritmia, basicamente o mais comum são essas duas que a gente vê, em consultório, tá bom? E claro, existem outras arritmias que a gente vai conversar um pouquinho depois, tá? Não nesse momento, mas nós vamos abordar aí os outros tipos de arritmias também e chamar a atenção. Então, fiquem preparados aí, esperem que depois nós vamos conversar um pouquinho sobre fibrilação atrial, tá? Que é uma arritmia muito comum em paciente que é hipertenso de longa data, diabético de longa data, pacientes que já têm doenças estruturais cardíacas. Tá bom? Até mais e até a próxima.